Olá, boa tarde, domingo, dia 16 de maio de 2021. O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Mais um dia, mais um domingo, mais uma quinzena que começa hoje, né? Hoje, dia 16 de maio, então começando aí a segunda quinzena do mês de maio. Ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. O Senhor te abençoe, o Senhor se derrame, o Senhor estabeleça sempre sobre a tua vida suas promessas, suas palavras, e você viva exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, um pequeno trecho da palavra, de maneira linear, né, em carreirinha, lendo a cada dia um versículo e depois cada capítulo. Estamos em Mateus capítulo 20, passamos já por Mateus, né, do capítulo 1, do primeiro versículo até aqui, e nós estamos conversando e sempre aprendendo, desenvolvendo, meditando a respeito da palavra do Senhor. Estamos em Mateus capítulo 20, lembrando sempre que Mateus coloca toda a palavra dele, todo o evangelho, de maneira temática, não é cronológica, como, por exemplo, o evangelho de Lucas. Mas Mateus se preocupa mais com o tema. E dentro desses temas, Mateus ele fala no capítulo 20 e dá continuidade a partir do capítulo 19 sobre o que significa exatamente estar diante do reino dos céus, né? E no capítulo 20, Jesus começa trazendo a parábola, né, dos trabalhadores da videira. E eu falei para você que nós somos os trabalhadores da hora undécima. Por que da hora undécima? São aqueles que reconhecem a sua limitação, reconhecem que são, entre aspas, malvados, mas em Jesus, na sua misericórdia, na sua graça, na sua salvação, no seu amor, na sua entrega sacrificial, nós somos resgatados e por isso nós somos os trabalhadores da hora undécima. E dando continuidade ao capítulo 20, versículo 17, diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, mais uma vez, Jesus está repetindo aquilo que ele já havia falado anteriormente, por exemplo, em Mateus capítulo 16, que ele seria entregue, que ele morreria. Até Pedro, né, até interfere e fala: não, Senhor, ninguém vai fazer isso. E Jesus repreende Pedro. Por quê? Porque havia uma vontade, um propósito de Deus na vida de Jesus. E é exatamente isso que a gente sempre conversa a respeito. Que o propósito de Deus é a minha alegria. O propósito de Deus na tua vida tem que ser a tua alegria, porque alguma coisa está errada, né? Por quê? Porque é exatamente a visão espiritual de reino, onde o propósito do Senhor é sempre estabelecido e manifesto e onde encontra guarida no nosso coração. E é exatamente o que estava acontecendo com Jesus. E mais uma vez Jesus fala assim: olha, eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, Jesus está aqui novamente conversando com os discípulos, aquilo que os discípulos com certeza não queriam ouvir. E o que os discípulos não queriam ouvir? A morte de Jesus, né? O Senhor Jesus estaria deixando seus amigos. E é um conflito. E esse conflito já vem há bastante tempo. E a gente percebe que os discípulos não estavam muito bem, vamos chamar assim, muito satisfeitos com a narrativa de Jesus. Por que não estavam satisfeitos? Porque eles pensavam num Jesus, no Messias,
né, conforme a palavra do Senhor recomendava já desde dos profetas, de que haveria sim o Messias, o representante da coroa de Davi, vamos dizer assim, ressuscitando uma monarquia davídica, e ele seria exaltado e colocado rei. Então, quando Jesus fala que ele morreria, ele seria entregue, ele seria subjugado, ele seria morto na cruz, ele seria cruelmente, ele sofreria cruelmente. Então, havia toda uma situação que não estava muito bem, não é que não estava muito bem revelada, não estava muito bem compreendida pelos discípulos. E eu falei hoje de manhã exatamente que os discípulos estavam, na verdade, expressando algo que a gente precisa pensar sobre a religião. Por que a religião? E qual a razão da religião? A religião, na verdade, é uma reunião, né? Vamos dizer, é um conjunto de regras que estabelece uma religião, uma ética, uma maneira de ser, uma maneira de viver, mas que, aos olhos do reino dos céus, é muito além do que apenas um conjunto de regras. Por quê? Porque aos olhos do reino dos céus, a verdade, ela não basta ser apenas ensinada. A verdade não basta ser apenas aprendida. A verdade no reino dos céus, ela tem que fazer parte integrante da minha vida. Aí que está a questão. E é por isso que eu falei para você hoje pela manhã, de que o Senhor Jesus não queria adoração no sentido de uma idolatria, no sentido de um culto, onde existe uma imagem, uma escultura ou alguém, e as pessoas ao redor se prostram diante dele e o servem em culto. Jesus queria muito mais do que isso. Jesus queria fazer parte integrante, quer fazer parte integrante da nossa vida. Por isso que a lógica de Jesus Cristo transcende muito mais, muito além do que uma religião. E é por isso que a religião em si, ela não consegue, ela não tem capacidade de comportar, de colocar Jesus, né, na sua verdadeira condição. Porque a religião, ela é cheia de dogmas, cheia de doutrinas, e agora eu estou falando, claro, da religião no sentido negativo da palavra religião, né? Existe o sentido positivo e o sentido negativo. Eu estou falando no sentido negativo. Por quê? Porque a religião, ela vai tão somente olhar a regra, olhar uma linha de raciocínio até que boa, com boa intenção, mas que em si mesma, ela não tem como, vamos dizer, prender o seu ouvinte. Pode até tentar prender de uma maneira, vamos dizer, tolindo a pessoa, falando faça isso, não faça aquilo, mas não era isso que Jesus estava propondo. E a gente percebe desde Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 16, quando Jesus fala dos trabalhadores da vinha, ele fala essa parábola, você percebe que na religião, por exemplo, a meritocracia é uma coisa, né, é um conceito usado, definido, e a meritocracia é necessária. Se você fizer isso, você vai alcançar aquilo. Até eu falei para você que a meritocracia ela é tão normal, é tão natural para nós, né, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, que a gente ensina os filhos assim: olha, se você não tirar nota boa nesse ano, você não vai ganhar uma bicicleta. Se você não fizer tal coisa, você não vai fazer. Então, faz parte do nosso cotidiano. Mas não é assim que o reino dos céus enxerga. Haja vista o que acontece com os trabalhadores da vinha. Que os trabalhadores que começaram lá cedinho, lá às 6 horas da manhã, ficaram escandalizados,
Porque os trabalhadores que começaram na hora 1/10, ou seja, faltando 1 hora para terminar o período de trabalho de um dia, eles receberam exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque aos olhos humanos, né, como que eu, que trabalhei às 12 horas, vou receber exatamente a mesma coisa daquele que trabalhou 1 hora? Então, é lógico, matematicamente falando, de que eu vou receber mais e ele vai receber menos. Ou seja, eu vou receber 1 denário, o equivalente a um dia de trabalho, e aquele trabalhador que começou às 11 horas que começou às 5 horas da tarde, ou seja, 1 hora antes de fechar o período, né? Começou às 5 horas da tarde para terminar às 6, aquele trabalhador vai receber 1/12. E eu falei para você que aos olhos do reino, existe uma dignidade intrínseca, uma dignidade de essência no ser humano, que é exatamente o que Jesus veio resgatar. É por isso que a meritocracia e a produtividade, outro conceito muito, muito usado no nosso meio, e a produtividade não são conceitos observados pelo reino dos céus. Porque não é pelo que a pessoa faz, não é pelo que a pessoa merece. Até porque essa questão de merecimento aos olhos do reino dos céus já é discutível. Quem merece? Mas existe uma dignidade que o Senhor Jesus pontua, e por causa dessa dignidade humana é que Jesus vem nos resgatar. Por quê? Porque Deus se mostra generoso. E eu já falei isso. A generosidade, ela é injusta, porque a generosidade é tão generosa que não observa a vida pregressa daquele que a generosidade se propõe cobrir, né? Então, o Senhor Jesus não está preocupado com a vida pregressa. A gente aqui na Zona Leste de São Paulo chamaria isso de capivara. O Senhor Jesus não está interessado na capivara, naquilo que eu fiz. Mas o Senhor Jesus está interessado no quanto eu me arrependi, no quanto eu me humilhei diante do seu altar e o quanto eu desejo que ele me transforme. É exatamente isso. Então a figura de reino mostra um rei completamente diferente. E quando Jesus fala aos seus discípulos mais uma vez, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17, que ele seria entregue, que ele seria morto, que ele seria, né, cruelmente flagelado, ele sofreria até a morte. Esses discípulos estão em conflito, por quê? Porque Jesus já havia mostrado para eles o seguinte: ele não aceitava viver na sua divindade. Ué, mas Jesus não é o Messias? Jesus não é o prometido das nações? E por que ele não aceita viver ou se expressar na sua divindade? Porque ele se esvaziou. A Bíblia fala que ele esvaziou-se de si próprio. Então, ele está querendo viver como homem. Já diriam os teólogos e também umas pessoas que escreveram livros a respeito, falaram assim, né? Que os homens, quem dos homens não querem ser Deus? E por incrível que pareça, esse autor está falando, né? E por incrível que pareça, eu conheço um Deus que não quer ser Deus, quer ser homem. Que é exatamente Jesus. Então a visão é completamente antagônica, paradoxal. Ele não aceita ser venerado. Jesus não aceita ser venerado como quem está liderando uma religião, como quem é uma entidade no sentido, vamos chamar assim, etéreo da palavra entidade. Não. Jesus quer andar conosco e Jesus quer que andemos com ele. Jesus não queria alguém que o adorasse, mas Jesus queria alguém que seguisse ele, que seguisse nos seus passos, nas suas pegadas. Ele queria, quer e sempre vai querer. Jesus não aceitou a proposta de reino numa condição de uma elite religiosa. Olha, eu vou criar um reino e a elite vai comandar essa bagunça. Não.
Pelo contrário, o maior no reino dos céus são os rejeitados, são as crianças, são as viúvas, são os encarcerados, são os órfãos, são os malditos, né, como leprosos, prostitutas, publicanos. Esses estão, né, já com o seu visto, né, aprovado pela alfândega do céu. E se entenderem o que Jesus está propondo e declararem Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas estarão completamente habilitadas a entrarem no reino. Agora, religiosos, conhecedores teóricos da palavra, pessoas que acham que são melhores do que as outras, pessoas que criam castas, né? Porque a religião faz isso. Haja visto o que acontece, por exemplo, em regiões como a Índia, né? A Índia tem castas de pessoas dentro da própria sociedade, porque a Índia é uma terra, né? Os seus moradores são muito espirituais, são pessoas muito espiritualizadas, eles carregam isso no DNA deles, né? Qualquer coisa é digno de adoração, qualquer animal, seja rato, vaca, boi, mosquito, pernilongo, gafanhoto, seja o que for, é motivo para adoração. Mas você percebe que na Índia existem castas tão fortes e tão territorialmente falando, socialmente falando, comunitariamente falando, tão separadas, que as pessoas de uma casta às vezes não chegam a se encontrar com pessoas de outra casta, não se esbarram na rua, não frequentam os mesmos lugares. Então a religião, ela produz esse tipo de aberração, porque não vem da parte de Deus. E o que Jesus está propondo para esses discípulos é exatamente viver uma vida onde ele estaria já falando de todo o enredo, de todo o roteiro da sua vida e como terminaria o roteiro da sua vida. Então os discípulos já estavam com o pé atrás com Jesus. Os sacerdotes, os fariseus, os herodianos, os zelotes não poderiam aceitar. Por que não poderiam aceitar Jesus? E é nisso que eu quero parar agora um pouquinho. Por que eles não poderiam aceitar a Jesus? Sabe por quê? Eles não poderiam aceitar Jesus mesmo, daí a gente já conversou sobre o que significa o pecado contra o Espírito Santo, né? O pecado que não tem perdão. Jesus fala do maior pecado, que é esse. Por quê? Eles não poderiam aceitar Jesus. Eu vou explicar para você. Eles não poderiam aceitar Jesus porque se aceitassem Jesus, eles estariam reconhecendo que tudo aquilo que eles haviam construído, edificado, defendido, projetado, planificado, cairia por terra. Então, o próprio religioso, numa questão de uma... Hoje em dia na política se chama isso de corporativismo, né? Então, querendo defender o seu grupo, precisava matar Jesus. Jesus tinha que ser morto. Não tinha como. A morte era o mal necessário para Jesus. Não tinha jeito. Porque todos esses homens, caso ventilassem que estariam concordando com alguma pauta de Jesus, estariam automaticamente derrubando por terra todos os seus feudos, todas as suas estruturas religiosas, suas estruturas financeiras, materiais, espirituais, estariam sendo expostos à população, ao povo. E essas pessoas não poderiam. Então, o que Jesus está falando em outras palavras? Não tem jeito, eu serei morto, porque não tem como essas pessoas conviverem comigo, porque
o simples fato de Jesus existir fazia com que essas pessoas ficassem incomodadas, completamente, desculpe o termo, pressionadas, esnucadas naquilo que era a proposta de vida que eles vinham carregando com eles durante séculos. E de repente, Jesus estava ali. E o simples Jesus não precisava falar nada. O simples fato dele existir estava trazendo um constrangimento inigualável, onde estava abalando todas as estruturas até então conhecidas, defendidas e preservadas pelos religiosos. Então, é isso que torna uma verdade espiritual, que alguém escreveu o seguinte e disse: a nossa ética determina o conteúdo da nossa crença. E a nossa crença sustenta o nosso estilo de vida. E a nossa crença, que sustenta o nosso estilo de vida, é a moral. E a nossa moral determina a nossa teologia. Ou seja, eu vivo dessa maneira, eu vou continuar vivendo dessa maneira, como diria, né, o cancioneiro popular, o Cântico de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou proceder assim e vou morrer assim. Que é exatamente o contrário, porque o reino propõe o quê para você e para mim? Que nós precisamos nos conflitar todos os dias, que nós precisamos nos, né, pressionarmos, num bom sentido, é claro, diante do altar do Senhor, como Paulo diz: eu esbofeteio a minha carne todos os dias. Aí alguém poderia dizer: ué, será que Paulo tem um problema, né, neurológico de comportamento, se autoflagelando? Não, ele está falando no sentido emocional, no sentido espiritual. Paulo dizia o seguinte: eu esbofeteio a minha carne para não ser pego naquilo que eu ensino, naquilo que eu proponho, naquilo que eu creio que é a palavra de Deus. E eu me policio exatamente para não ser pego nos mesmos erros e nas minhas falhas, e nas mesmas falhas que eu vejo os outros cometendo. Então, essa é a figura do reino. Esse é o mover do reino. E Jesus Cristo, por si só, ele nos confronta na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir. Por quê? Porque Jesus é Jesus. E quem vai falar alguma coisa contra Jesus? Ou então eu vou inventar uma teologia, que era o que os religiosos faziam, que é o que as pessoas fazem até os dias de hoje. E as pessoas começam a se justificar, até que chega um momento que aquela mentira, de tanto ela falar, se transforma em verdade, não é assim? A Bíblia chama isso do espírito do erro. Por quê? Porque a verdade transformada em mentira e a mentira transformada em verdade. Não é assim que Eclesiastes diz? Eu estava lendo um texto hoje, Eclesiastes 7,15, eu estava meditando nesse texto. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ou seja, é completamente contrário. O justo morre cedo e o perverso tem longevidade. Está tudo errado, como diria o escritor dos Eclesiastes. Então, viver o reino, estabelecer o reino, reproduzir o reino, refletir o reino, reverberar o reino no meu cotidiano é o meu grande desafio, a despeito de mim, a despeito dos meus sentimentos, a despeito dos meus absolutos, a despeito das minhas demandas, a despeito dos meus conceitos, a despeito das minhas contingências.
E quando Jesus chega para aqueles discípulos e fala, o roteiro é esse. Nós estamos a caminho de Jerusalém. Eu serei entregue aos principais do templo. Saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, toda a casta de religiosos estarão a uma contra mim. Eles me entregarão e me denunciarão, e eu serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E esse tipo de evangelho não é um evangelho tão vistoso assim. Esse tipo de evangelho não é um evangelho tão, desculpe o termo, positivista, mas é o evangelho verdadeiro, que é o evangelho que me faz meditar, pensar e chegar diante do altar do Senhor e falar, Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero abdicar dos meus absolutos para ficar com os teus absolutos, porque a tua verdade é que permanece, é a tua verdade que prevalece, é a tua verdade que me liberta. Por quê? Porque a verdade do Senhor, ela me liberta do sofrimento. Não é assim que Oséias fala? Oséias capítulo 4? O meu povo erra porque lhe falta, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, a verdade que eu conheço, que eu passo a conhecer, que eu passo a desenvolver na minha vida, me leva a uma plena libertação e eu não vou mais sofrer. Porque sofrimento só tem aquele que não conhece, aquele que conhece não sofre. E quando Jesus propõe essa pauta, propõe esse roteiro, é lógico que os discípulos ficaram meio ressabiados, reticentes. Por quê? Porque Jesus, como diriam os pastores antigos, eles falavam assim, Jesus não é o tempero. Tem muita gente achando aqui que Jesus é o tempero. Eu pensava assim comigo, nossa, como é que o pastor fala que Jesus é tempero, né? Eu achava até que o pastor estava insultando Jesus, né? Ele falava assim, Jesus não é tempero. Jesus é o prato principal. Ou ele é o prato principal, é a comida principal, é a refeição principal do teu dia, ou então, por favor, não se alimente de Jesus, porque Jesus não serve para tempero. Agora, pegando esse pensamento dos antigos, né? É exatamente o que nós vivemos hoje como igreja. Jesus é um tempero, né? Na hora que eu quero, eu chamo Jesus. Na hora que eu preciso, eu clamo para Jesus. Na hora que a coisa está apertando, que não tem mais nenhuma alternativa, eu clamo para Jesus. Na hora que a situação está tão preta, que eu não tenho por onde correr, aí eu clamo para Jesus. Mas eu não quero saber o que Jesus pensa. Eu não quero saber o que Jesus sente. Eu não quero aprender de Jesus de fato. Mas eu quero das benesses que Jesus pode me oferecer, porque eu creio que Ele é poderoso. Existe uma diferença entre crer que Jesus é poderoso e crer e saber o que Jesus deseja. E é exatamente esse momento que esses discípulos estão vivendo para, a partir daqui, começarem uma nova etapa no ministério de Jesus, exatamente que é a etapa derradeira, né? A partir de Mateus 21, ele já começa a entrar em Jerusalém, já vem o Apocalipse de Jesus e daqui a pouco termina, né, esse livro temático sobre Jesus, sobre o rei, sobre o reino, sobre os cidadãos, os súditos desse reino e de como nós devemos nos comportar. E a gente aprende nesses poucos versículos aqui que eu li, Mateus 20, de 17 a 19, de que a coisa mais fácil que tem é criar uma teologia.
uma teologia que me defenda, uma teologia que, né, prescreve os meus sentimentos, que prescreve a minha visão de reino, a minha cosmovisão de mundo, mas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus tem para oferecer. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Só que Jesus confronta, só que Jesus conflita, só que Jesus me faz pensar, só que Jesus me faz, né, abdicar de tudo aquilo que está ao meu redor. É exatamente o que ele fala para o jovem rico. Vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Por quê? Porque aquele jovem rico, não obstante ser um homem de valor, um jovem comprometido com Deus, ele não queria depender de Jesus. Ele queria que Jesus entrasse no seu plano, entrasse dentro do seu projeto. Não tem jeito. O projeto de Jesus é dele. Ou você entra no projeto de Jesus e caminha com ele, ou então esse evangelho é um evangelho raso, é um evangelho líquido, é um evangelho sem substância, é um evangelho sem raízes, é um evangelho sem profundidade, é um evangelho sem fundamento. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Talvez a gente tenha até uma boa intenção, mas não é o evangelho. O evangelho de Jesus é ele como centro, ele como o ser mais importante, perfeito, excelente, eficaz, eterno e que me convida a andar com ele nos seus passos e no seu caminho e na sua verdade e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus? Porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Porque o que o Senhor Jesus quer de nós é exatamente aquilo que aquele publicano chamado Zaqueu falou um dia para Jesus, né? Zaqueu era o publicano dos publicanos. Ele era um homem bom de grana, um homem completamente político, que Roma, né, o exaltava. Ele tinha publicanos funcionários dele. E quando Jesus chega na casa dele e se apresenta para a refeição ali, junto com Zaqueu e muitos, Zaqueu falou assim para Jesus: eu vou dar 4 vezes mais para as pessoas que um dia eu violentei financeiramente. E se alguém eu fiz mal, eu vou devolver muito além. E Jesus falou o que para ele? Hoje está entrando salvação nessa casa. Aí você vai falar, é o dinheiro pelo dinheiro? É a condição financeira pela condição financeira? Em absoluto. Não era essa a questão. A questão era Zaqueu pegar aquela entidade chamada dinheiro, aquela entidade chamada poder, aquela entidade chamada, né, vamos dizer assim, capacidade política, capacidade financeira, material, social, pegar todas essas entidades, expor diante de Jesus e falar: eu não preciso nada disso, eu preciso de Jesus. E aí Jesus falou para ele o quê? Hoje entrou salvação. Por quê? Porque Zaqueu se despojou, se despiu de si, para que Jesus pudesse tomar o seu verdadeiro lugar no seu coração. E esse é o reino que produz uma alteração, uma transformação. E é isso que o Senhor propõe, e é isso que nós desejamos viver, a flor da nossa pele,
todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Colocar tudo diante do Senhor? Bispo Antônio, pastora Mara, a Cláudia, os meus pais, a Gigi, o Márcio, tudo bem, Márcio? Paz do Senhor, Deus abençoe, hein? A Amanda, todos que estão aqui, a Eva, a Cida, Raquel, Kátia, a Elô, Wesley, filhos, também todos aqui, seus filhos, netos, sobrinhos, né? O seu João, Dona Dária, a Dona Nadir, seu Toninho. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor e orar pela saúde, pelo poder da vida, pelo poder do Evangelho na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te engrandeço por cada servo teu e cada serva tua que está aqui. Senhor, e todas as vezes que nós criamos, até mesmo com boa intenção, nós criamos um evangelho, nós criamos uma teologia, nós quisemos, ó Deus, e muitas vezes, de que o Senhor participasse dos nossos planos, mas nós não quisemos participar do teu plano. Por isso, ó Deus, nós abrimos mão, nós nos rendemos aos teus pés, porque o Senhor tem o melhor plano, o Senhor tem o projeto mais especial, excelente e eficaz do universo, porque é a tua vontade, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso derrama-te, ó Deus, sobre todos nós que estamos aqui, nossos filhos, nossos netos, ó Deus, sobrinhos, genros, noras, o pai, a mãe, o marido, a esposa, os avós. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, derrama-te, ó Deus, com o teu poder, move-te dos céus. Também a Cris, ó Deus, que nós estamos orando também pela sua vida, por esses exames, nós colocamos esses exames diagnósticos diante do teu altar, Senhor. Derrama-te com a tua cura, com a tua libertação, restaura, renova, reconstrói, restitui, ressuscita, ó Deus, em nome de Jesus, fígado, rins, pâncreas, pulmões, Senhor, em nome de Jesus, coração, ouvidos, olhos, tireoide, recebam a cura, recebam a saúde, o mover de vida, o mover de ressurreição, artérias, coração, veias, tendões, circulação sanguínea, plaquetas, recebam a vida, recebam o poder da vida, recebam o doador da vida que se derrama em vida, vida abundante, vida de ressurreição, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país. Senhor, tem misericórdia. Um país que está sendo assolado, está sendo, ó Deus, envergonhado diante dos próprios brasileiros e diante de todo o planeta Terra, por tudo que estamos vivendo. É uma série de situações, nossos gestores públicos completamente desassociados de uma responsabilidade, de uma vontade de realizar pelos seus pares, pelos seus concidadãos. Senhor, em nome de Jesus, um Brasil completamente definhado, destruído na sua constituição como cidadão brasileiro, como povo brasileiro. Senhor, nós te pedimos perdão, nós te pedimos, ó Deus, misericórdia, nós te pedimos compaixão. Derrama-te sobre as nossas famílias, sobre o povo brasileiro, sara a nossa terra, ó Deus, liberta a nossa terra desse tacão de crueldade, de violência, de destruição, de pandemia. Senhor, em nome de Jesus, move-te. Nós te clamamos, derrama-te, ó Deus, com a tua misericórdia, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós que estamos aqui, nossos familiares, nossos queridos, todos os nossos os lares aos quais nós representamos diante do teu altar, nossas famílias, aqueles que estão passando pela Covid, como o pastor Paulinho, pastora Nadir e tantos outros que nós ouvimos e oramos e colocamos. Senhor, em nome de Jesus,
vem com a tua cura, vem com a tua saúde, altera, transforma, toca, restaura, reconstrói, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as ricas consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Sempre lembrando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Por quê? Porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele vai além, muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, mas o Senhor tem por sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã eu estarei de volta às 10 horas da manhã. O Senhor te dê aí um finalzinho de domingo, um finalzinho de tarde maravilhoso, e que você tenha uma quinzena de maio muito especial. O Senhor te faça produzir, você seja bem-sucedido, próspero, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau. Um beijo. Deus abençoe. Um beijo, Bispo Antônio. Mara, um beijo para você. Deus abençoe.